Oh, glória! A paz do Senhor Jesus a todos. É com imenso prazer que mais um dia estamos aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal. Eu peço já para você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para a glória de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para o crescimento do reino. A grande reforma chegou. Eita glória! E no dia de hoje, o tema que nós vamos estar gravando aqui hoje, falando aqui hoje, é sobre o quê? Lei e graça. Jesus veio anular a lei? Já te respondo já diretamente. Não veio anular a lei. Não veio. A graça de Deus anulou algum mandamento? Já te respondo também já. Não veio anular nenhum mandamento. Então vem comigo que agora eu vou te mostrar nesse vídeo, louvado seja Deus, o que a graça fez e o que a lei hoje continua fazendo no nosso meio. A lei de Deus, a lei bíblica, os mandamentos de Deus não foram anulados. Algumas coisas foram reformadas pelo Senhor Jesus. Vamos lá, abre comigo, por favor, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Abre comigo aí, por favor, a palavra do nosso Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Quero estar lendo com vocês e falando um pouco dessa confusão que estão fazendo no nosso meio, irmãos. Estão fazendo uma confusão muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero estar lendo aí capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Mateus, versículo 17. Por favor, em diante. Diz assim: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim anular, abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota, nenhum tio, se eu me tirar da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Versículo 20. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Quero ler até aqui, para vocês poderem entenderem o que Jesus disse a respeito da lei e dos profetas. Irmão, o que estão fazendo hoje, o que estão pregando, o que estão ensinando hoje em nossas igrejas, no YouTube, no Kawaii, no TikTok, em outros canais de comunicação, estão ensinando que Jesus veio destruir a lei, mas ele próprio se posiciona, ele próprio fala. Irmãos, só pode modificar um testamento quem está fazendo o testamento. E ele diz assim: eu não vim anular a lei, eu não vim desfazer da lei, mas eu vim também como cidadão para cumprir a lei. E ele veio e cumpriu a lei. Só que nos nossos dias atuais, estão ensinando em nossas igrejas, irmãos, que a lei foi abolida, que a graça de Jesus anulou a lei, irmão. Não sabem nem separar o que é graça, não sabem nem separar o que é dispensações. É por isso que está essa confusão toda. Porque a Bíblia, irmãos, ela tem várias dispensações. A dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação da graça. Mas os mandamentos estão em todas as dispensações. A lei escrita por Deus e dada a Moisés estão em todas as dispensações. E eu quero falar também a respeito de 3 dispensações centrais. As 3 dispensações centrais da Bíblia é a dispensação de Deus, que é de Gênesis até Malaquias. Ali Deus, irmão, o Deus de Israel é soberano.
O Espírito Santo coopera com Deus ali, opera no tempo da dispensação de Deus, mas ali não tem Jesus. A dispensação ali é de Deus. O Espírito Santo sempre foi o intermédio de Deus e o homem. Então o Espírito Santo sempre esteve ali para operar sim, na dispensação de Deus. Mas você vê que é Deus quem palestra com os homens no Antigo Testamento. Aí você vai ver de Mateus até Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, ali, Jesus é o quê? É o que vai agora intermediar, o que vai falar, e o Espírito Santo ajudando também da mesma forma. Então, a dispensação de Deus é de quê? De Gênesis até Malaquias. Aí Deus ali fala, Deus ali age, os homens conversam com Deus, só que agora quando vem a dispensação de Jesus, que é de Mateus até o princípio de Atos Apóstolos, capítulo 1, Deus ali se oculta e fica agora Jesus falando, porque é a dispensação de Jesus. E a terceira dispensação, que agora, pós a ida de Jesus, ele falou, não vos deixarei órfão, eu vou enviar agora o Consolador. Se eu não for, ele não vem. Ele está falando no sentido de quê? De ato dispensatório, dispensações. Porque a dispensação de Deus tinha mandamento? Claro, foi ele que deu, foi ele que escreveu. Então Deus, irmão, escreve uma coisa que é maldita, como estão dizendo por aí, que a lei era maldita. Até o apóstolo Paulo se confundiu ao falar da lei que condenou o homem no pecado. A lei que condenou o homem no pecado não é a lei escrita dada por Deus. A lei que condenou o homem no pecado foi a lei dada lá no jardim do Éden, quando ele falou, Adão, por causa de você agora toda a terra é maldita, por causa de você eu estou condenando toda a terra. Foi essa lei que Jesus veio desfazer com a sua graça, porque aquela lei que Deus deu lá no jardim do Éden para Adão e para Eva, para toda a humanidade, ele condenou o homem por causa de Adão, todos passaram a ser pecadores, foi isso que Deus fez. Aí agora Jesus veio desfazer a sentença que Deus tinha dado, porque Adão tinha transgredido. Só que aí, Jesus falou que, vai vir o Espírito Santo, tem que ir, foi. E qual dispensação que entra? Entra agora a dispensação do Espírito Santo. É por isso que a maioria dos livros de Atos para frente fala, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. No Antigo Testamento, El Shaddai, Eloí, Elion, Deus forte. Novo Testamento, Senhor Jesus, Mateus até Atos. De Atos em diante é conhecido o quê? Como ato do Espírito Santo. Por quê? Quem tem ouvido ouça o que Jesus diz, não, o que o Espírito diz, porque a dispensação agora é do Espírito Santo. Na dispensação de Deus, mandamento. Na dispensação de Jesus, mandamento. Na dispensação do Espírito Santo, mandamentos. Ou seja, a lei escrita por Deus, dada a Moisés, está na dispensação de Deus, na dispensação de Jesus, na dispensação do Espírito Santo. Mas de maneira agora, o que? Reformada. Porque o dono do testamento, ele pode mudar o testamento a hora que ele quer. E Jesus, estando em vida, ele muda algumas coisas do seu testamento. Oh, glória! Ele muda algumas coisas, como o apedrejamento. Ele aniquila o apedrejamento naquele momento lá. Quando foi pego aquela mulher em adultério, foi colocado diante dele, ali acaba com a lei do apedrejamento. Sobre o sábado, ele que estabelece o fim do sábado. Porque agora todos os dias vai estar conosco. Ele só estava com os judeus no dia de sábado. O judeu só tinha atenção para Deus no dia de sábado. Mas agora ele falou, todos os dias estarei convosco até a consumação do século. Então, quer servir a Deus é todo dia. Quer adorar a Deus é todo dia. É em casa, na igreja, no trabalho, aonde você for, você tem que servir a Deus, porque Ele está contigo todos os momentos. Mas o que eu quero trazer aqui bem claro é que o erro que estão cometendo, dizendo que a graça aniquilou a lei. Irmão, nem os discípulos tiveram a revelação da separação do que Jesus veio fazer, de qual pecado Jesus veio tirar, o que a graça realmente veio fazer.
O que Jesus veio para mudar, ele mudou em vida. Mas vamos lá, olha o que nós lemos aqui. Eu não vim destruir a lei, mas vim cumprir. Qualquer que tirar um J, por causa de quê? Nós não temos poder de reescrever a Bíblia. É por isso que ele está dizendo, quem tirar um tio ou um J, vai ser cobrado, quem acrescentar vai ser cobrado. Por quê? Quem pode escrever só quem é o dono do testamento. Deus escreveu, deu a Moisés. Deus falava para Moisés escrever. Preste atenção. Então Jesus agora, ele muda algumas coisas em vida. Como eu falei do sábado, ele tirou o sábado. Quando ele fala a respeito, oh glória a Jesus, do apedrejamento, ele anula. Quando ele fala a respeito do olho por olho, dente por dente, ele anula, ele manda amar agora, ele manda perdoar agora, dá de comer ao seu inimigo. Então ele anula a guerra de homem para com homem. Aí Paulo vem seguindo, dizendo o quê? Nossa luta não é contra a carne e o sangue, porque Jesus manda amar o teu inimigo. Então, na verdade, não é mais o teu inimigo, é amará a Deus e amará o próximo. O próximo era inimigo, mas na época de Jesus, ele muda o testamento, dizendo agora que você tem que amar o teu próximo, amar o teu irmão. Então, agora a nossa luta não é mais um contra o outro, não é mais judeu contra filisteu, judeu contra moabita, israelita, não pode mais essa briga de homem com homem. Satanás foi desmascarado, porque no Antigo Testamento, Satanás prevalecia porque era homem com homem, a briga entre nação contra nação. Mas agora ele aniquilou essa briga que existia e era autorizada até por Deus. Então ele mudou o testamento, porque ele tem poder para isso. Mas ele está dizendo assim, ó, ninguém mais pode mudar. O que eu mudei, eu vim e mudei. Eu estou aqui para fazer algumas mudanças. Mas, irmãos, o que ele mudou em vida. As pessoas não estão sabendo separar, não sabem separar o que é graça. Graça é o que? Favor não merecido. O que foi o favor não merecido? A morte de Jesus na cruz. O que a morte do Senhor Jesus ela fez? Tirou de nós, irmão, a condenação que Adão tinha colocado, nada mais. Aí o apóstolo Paulo se confunde e diz que a lei é maldita. Irmão, como que a lei é maldita se o próprio Jesus, olha o que ele fala para o jovem rico: conhece tu os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho e coisa semelhante. Jesus recitou para o jovem rico. Se fosse maldito, como Jesus ia mandar o jovem praticar aquilo? Ou se basear nos mandamentos? A confusão é que estão colocando que a graça, ela veio mudar a lei. E graça não tem nada a ver com lei, graça tem a ver apenas com o pecado genético. Ele tirou a genética que muitos não conseguiam tirar. Ele tirou o peso que muitos não conseguiam tirar. Alguns tiraram, alguns venceram a genética adâmica e se tornaram justos, mas era muito pouco. E agora ele fez por toda a humanidade de uma só vez. Irmão, não tem como Jesus tirar o adultério de todos se todos não adulteraram. Não tem como Jesus tirar o roubo de todos se todos não roubaram. Não tem como Jesus tirar a mentira de todos se todos não mentiram. Gente, presta atenção. Mas qual o pecado que ele tirou de toda a humanidade de uma só vez? Todos nós tínhamos a genética de Adão em nós. Foi isso que ele veio mudar. Ele veio tirar a genética para que o homem não venha mais culpar Adão pelo seu erro. Porque agora todos que nasceram de Cristo para cá têm a genética de Cristo. Então, a graça anulou a genética de Adão de toda a humanidade. A graça não mudou nenhum mandamento. E outra, a graça a favor não merecido só começou a operar quando Jesus é crucificado. Quando ele morre, a porta da graça se abre. Quando ele ressuscita, a porta da graça fecha. Estão confundindo a porta do arrebatamento com a porta da graça. A porta do arrebatamento ainda está aberta. A porta do arrebatamento, enquanto ele ainda não voltar, está aberta. Mas a porta da graça, irmão, já se fechou. Porque quando ele morre, ela abre, alcançando todos os homens. Quando ele ressuscita, ele já alcançou todos os homens. Ele já finalizou a sua missão. Porque ele tira a genética de Adão de toda a humanidade. Agora nós fomos enxertados em quem? Em Jesus, que é o quê? A oliveira ou a videira verdadeira. Então agora, o nosso caule vem dele, a nossa alimentação vem dele, a nossa genética é dele. É por isso que mudou o quê? A genealogia.
A nossa genealogia começa lá, o quê? De Adão para fulano, de fulano para fulano. Agora, quando chega em Jesus, recomeça uma nova genealogia. Por quê? Porque Cristo agora é as primícias da criação de Deus e agora ele é o primogênito. Foi o primeiro a ser gerado pelo Espírito e agora todos foram novamente gerados nele. Tiago 1:18. Fomos gerados pela palavra da verdade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Fomos gerados em Jesus, na sua morte e ressurreição. Então, que nós possamos meditar, que nós possamos abrir nossos olhos. Estão confundindo, como Paulo confundiu os apóstolos, eles confundiram também. Por quê? Porque tem revelação que não é para os nossos dias, tem revelação que não é por dia, não foram por dia deles. Como Daniel, o Senhor me revela, ele falou: Daniel, sela que não é por teus dias. Então, o que nós vamos ver com isso? A Bíblia está repleta de versículos. Abre comigo aí, por favor, em Josué, por favor. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, por favor. Versículo de número... Cadê? Aqui, ó. Josué, capítulo 1, versículo 7 em diante. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Irmãos, olha o que Deus está falando para Josué. Cumpra toda a lei que meu servo Moisés te deu. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Eu quero saber aonde que a lei é maldita. A lei escrita, a Bíblia escrita não é maldita, é bênção. Ela te ajuda a saber o que é certo e o que é errado. E você vai ver que quando Deus fala com Davi, Davi, se teus filhos guardarem meus mandamentos, assim como fui contigo, eu serei com eles. E Deus chama Salomão para conversar e fala a mesma coisa. Agora a igreja está pregando porque o apóstolo Paulo confundiu. Em Gálatas, Paulo fala que a lei é maldita. Em Corinto, alguns versículos, Paulo fala que a lei é maldita. Então, quando eu paro para ler isso, em Romanos também Paulo fala que a lei é maldita, eu fico meditando, porque Paulo, ele confunde a lei que Deus coloca o homem debaixo da maldição do pecado lá no Gênesis e a lei de Moisés. Mas como que a lei de Moisés é maldita se ele fala para Josué, medita nela de dia e de noite? A outro versículo, não te mandei eu? Não, restante do versículo 8, perdão. Porque então fará prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Ao 9, não te mandei eu? Esforça-te. Deus manda Josué guardar todo o mandamento. Então o mandamento, irmão, não é maldito, nunca foi. Aí eu falo para vocês, abre comigo em Salmos 1, por favor. Em Salmos 1. Olha o que está escrito em Salmos de número 1. É muito forte. É a Bíblia, não sou eu. Não sou eu. Aqui. Salmo 1, versículo de número 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Deus mais uma vez manda o quê? Meditar na lei de dia e de noite, irmãos. Que isso? É mandamento. Quando eu fico vendo o que está escrito, eu fico maravilhado, porque aí eu falei com vocês aqui, que Deus se apresenta para Salomão e fala para Salomão a mesma coisa, que Salomão tinha que guardar o quê? Os mandamentos. Salomão tinha que ser fiel, guardando o quê? Os mandamentos, e Deus também seria com ele, ele não podia se apartar daquilo que estava escrito. Aí a igreja prega, né? Algumas igrejas, algumas pessoas, alguns reverendos estão pregando que a lei é maldita. Quem vive pela lei vive embaixo de condenação. Por quê? Porque o apóstolo Paulo confunde isso, porque essa revelação não foi dada para ele. Essa é a verdade que está escrito. Irmão, a palavra de Deus não pode dar choque,
Não pode, irmão, bater de frente, ela se concorda. Então você está dizendo então que a Bíblia está errada, presta atenção, a Bíblia está certinha. Só que o apóstolo Paulo confunde, Deus não encobre o erro de Paulo, Deus não encobre o erro de Moisés. Viu que Deus falou, Jesus falou de Moisés? Moisés permitiu dar carta de divórcio, mas no princípio não era assim. Porém eu vos digo, olha só, Jesus revoga o que Moisés falou, porque nem tudo que Moisés escreveu foi da concordância de Deus, mas Moisés escreveu, foi inspirado, foi. Para quê? Para Deus mostrar o certo e o errado, que Deus não encobre o erro de ninguém. E Deus não encobre o erro do apóstolo Paulo, porque Paulo errou em dizer que a lei de Moisés era maldita. Aí Paulo vai dizer, né, que eu não conheci pecado se a lei não dissesse, não cobiçarás. Está certo? Fala comigo aí, está certo? Então quer dizer que ele está culpando a Deus, porque foi Deus que falou para não cobiçar, foi Deus que colocou no 10 mandamentos, foi Deus que escreveu para Moisés. Preste atenção, o próprio apóstolo Paulo vai escrever Gálatas capítulo 5, não vai? O que ele fala lá? Versículo 19 em diante. As obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza. E vai falando 17 itens. Adultério, tudo. Aí fala o quê? Quem pratica tais coisas não vai herdar o reino do céu. Aí vem eu no dia de hoje e falo, eu não conheci lascívia, eu não conheci adultério. Se Paulo não dissesse, eu vou culpar Paulo, que Paulo está errado em deixar mandamento também? Para você ver, Paulo quer culpar Deus pelo mandamento que existia, que era a lei escrita, e agora Paulo dá mandamento semelhante ao mesmo mandamento que Deus deu. Paulo fala de adultério, Paulo fala de prostituição, Paulo fala de cobiça, Paulo fala de condena. Tudo que a lei condena, Paulo está condenando agora de forma o quê? Diferente, mas é a mesma lei, é o mesmo mandamento. Então, o que eu quero resumir aqui é que nós temos que, pegar as colocações e ver se Pedro escreve errado. Deus não é culpado não, irmãos. Deus sempre deixou escrito para a gente poder interpretar, para a gente poder separar quem errou, quem acertou. Se Deus deixasse só os acertos, não deixaria o pecado de Davi, que era um homem segundo o seu coração. É isso que tem que se entender. A Bíblia inspirada é sim, mas Pedro falou algo de errado, falou. Paulo falou algo de errado, falou. Moisés falou algo de errado, falou. Mas Jesus falou tudo certinho. Então Jesus falou o quê? Ele não veio aniquilar a lei. E qual é a prova disso que ele não veio aniquilar a lei? Porque ele manda cumprir a lei. Ele veio, irmão, reformular o testamento. Só pode mudar o testamento quem andou no testamento. E ele pode, e ele fez isso. E muitas coisas, ele fez o quê? Deu continuação ao dízimo. Não, a lei anulou o dízimo. Aonde está escrito? Me mostra. Jesus deu continuação para dizimar. E no mesmo versículo que ele fala do dízimo, ele fala o quê? Mateus 23. Vós dá o dízimo do cominho, do endo. Não foi assim que ele falou para o fariseu? Deveis fazer isso. Aí ele fala o quê? Sobre a fé. Aí ele fala sobre o quê? Sobre ajudar o próximo. Não pode excluir outras coisas. Ou seja, ele deixou como mandamento continuar dando dízimo, mas sem maltratar os outros. Tem que atender a todo mundo, tem que respeitar todo mundo. Só que aí, irmãos, olha a colocação que fazem. A graça anulou a lei. Aonde está escrito que a graça anulou a lei? A graça a favor merecido foi a morte de Jesus, só anulou o pecado de Adão, o pecado genético, o pecado original. Jesus não veio fazer mais nada do que isso. Por quê? Porque o jovem rico pergunta, mestre, que farei para ser salvo? Aleluia. Aí ele fala o quê? A minha graça vai te salvar? Era para estar escrito assim. Não, espera mais um pouquinho, porque a minha graça vai te salvar. Ali está falando de arrebatamento, ali está falando de ir morar no céu. E Jesus foi claro, conhece os mandamentos. Para ser arrebatado, para ir morar no céu, tem que guardar os mandamentos. Tem que cumprir o que está escrito. Aí ele fala o quê? Conhece tu os mandamentos? Não matarás, não adulterarás. Jesus poderia dizer, se a graça que fosse salvar, poderia dizer, espera mais um pouquinho, que daqui a pouco a graça vai te salvar. Mas ele não falou isso, irmãos. Que tanta cegueira é essa? A visão está complicada, as pessoas estão vendo uma coisa que a Bíblia não está dizendo.
Por quê? Porque a lei sempre existiu na dispensação de Deus, na de Jesus, e agora na dispensação do Espírito Santo não vai ter lei? Não vai ter mandamento? Tu pode ver, irmãos, na maioria dos livros de Mateus até Apocalipse, vai falando o quê? De renúncia, de fugir da aparência do mal, de pedir perdão, de amar, de não adulterar, de não matar, de não roubar. É o quê? Não é o mesmo mandamento do passado ou não? Só que a confusão que Paulo fez estava fazendo as pessoas confundirem, dizendo, eu estou na graça. Ué, a graça já passou, você não está na graça mais. Estamos na dispensação do Espírito Santo. 3 dispensação central, de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. A dispensação da inocência acabou, foi antes do pecado, o homem não tinha consciência, era inocente a respeito do pecado. Mas depois, o homem agora o quê? Dispensação da consciência. A dispensação da consciência está até o dia de hoje. Nós temos consciência agora do que é certo, do que é errado. Sendo que a dispensação da consciência começou sem ter o quê? Nada escrito. Mas agora, com o que está escrito e com a nossa consciência sabendo o que é certo e o que é errado, nós temos que, rever os nossos conceitos. Mas dizer que a Bíblia, ou seja, o mandamento que Deus deu, escreveu na mão de Moisés, foi aniquilado pela graça, irmão, é até graça falar isso. Não tem nem graça, não tem graça. Como eu vou dizer para você que Deus anulou o que ele disse? Não, preste atenção. Você reformular o testamento é de direito de quem é dono do testamento. E Jesus tirou o quê? A acepção de pessoas, no sentido de quê? Por que não tinha testamento? Porque tinha doença que não tinha cura. Poxa, aí botava lá a mulher do fluxo de sangue separada. O cego ficava separado. Mas é a lei, está escrito. Aí Jesus agora veio integrar eles novamente à sociedade. Por que Jesus permite que a mulher do fluxo de sangue toque nele? Para mostrar que não tem nenhuma impureza nela. Na verdade, ele que era puro, que purificou a mulher. E ele não ficou contaminado porque a mulher tocou nele. É totalmente diferente. O que ele veio anular, o que ele veio, irmão, reformular, reformulou em vida. Ele mostrou o que ele veio fazer. Agora, a sua morte e a sua ressurreição foi em favor do pecado genético. Se ele tirasse o pecado prático, por que não mudou o jovem rico? Eu falei aqui, torna a falar de novo. O jovem rico não foi salvo por Jesus. Porque a salvação do arrebatamento não depende de Deus, nem de Jesus, nem do Espírito Santo. Para ser arrebatado depende da minha escolha e da tua escolha. E a minha escolha, a tua escolha, tem que estar debaixo da obediência da palavra. Se eu for contra o que está escrito, não vamos subir, irmãos. Não vamos subir. É a Bíblia que está dizendo os mandamentos em primeiro lugar. Paulo repreende os Efésios mandando que, ser fiel. Paulo repreende a igreja de Corinto dizendo que sai da carne, anda no Espírito. Por quê? Porque se não obedecermos o que está escrito, não vai adiantar. Mas o que Deus está mostrando para nós nessa tarde é o seguinte: precisamos entender que os mandamentos foi feito para se cumprir. E a igreja está dizendo que não precisa mais mandamento. Ué, se não precisa mais mandamento, como que vamos obedecer a Deus? Eis que veio sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Ei, ser fiel até a morte. Ser fiel de quê? Se não precisa mais. Mateus 24, aquele que perseverar até o fim será salvo. Está falando do arrebatamento. Tem que perseverar, tem que ser digno para entrar no céu. Lucas capítulo 20, versículo 35 e 36. Se não for digno lá, não entra. Apocalipse vai dizer o quê? Ao que vencer, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Mas se não vencer, será riscado, não será achado mais no livro da vida. Gente, pelo amor de Deus, desperta. Graça é favor não merecido. O favor não merecido foi a morte dele para tirar de nós o peso do pecado genético, só isso. Mas o peso do pecado prático sou eu que tenho que evitar. Se eu evitar, eu não fumo. Se eu evitar, eu não bebo. Se eu evitar, não me prostituo. Se eu evitar, não cobiço. Está na minha mão escolher se eu quero praticar a obra da carne ou se eu quero produzir o fruto do Espírito. Não tem nada a ver com Deus. Deus não vai mudar o que você quer fazer. Não vai.
Paulo falou que aos Romanos 12, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sou eu que tenho que entender que eu preciso mudar ou eu preciso permanecer naquilo que eu já fiz de certo e não fazer mais o errado. Mas agora, estão colocando a responsabilidade, Deus vai mudar o teu filho, Deus vai mudar o teu marido, Deus vai mudar a tua mulher, é Deus que vai fazer. Não vai fazer. A escolha de errar é nossa. Então, por que Deus não evita você de errar? Porque Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Você tem que escolher. Jesus escolheu. Não escolheu, sim ou não? O próprio Senhor Jesus. Chega no Getsemane, Jesus vai orar, fala o quê? Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, sem que eu beba, mas seja feito o quê? A tua vontade. 3 vezes Jesus orou. Aí, até nisso, ensinaram para a gente errado. Até Jesus tinha medo da morte. Até Jesus, irmão, ficou tremendo diante da morte. Mentira. Sabe por que o Senhor Jesus, ele pediu para Deus passar o cálice? Porque quando ele descobre que ele, ao assumir o pecado, ao se fazer pecador, ele seria cortado da comunhão com Deus. Pela primeira vez em toda a história dos céus, da terra, Jesus perderia a comunhão com Deus. Foi por isso que ele grita lá no Getsemane. Ele grita lá no Gólgota. Lá no Gólgota. O que ele grita? Deus meu, por que me desamparaste? Porque na hora que ele assumiu o pecado, Deus virou as costas. Deus não tem comunhão com o pecado. Se você tem pecado, se você fala que é pecador, tem pecado 24 horas, Deus vira as costas para você. Nem Jesus Deus poupou. Foi por isso que ele pediu antes, Pai, passe-me esse caso, porque pela primeira vez, Jesus estaria separado de Deus por causa do pecado. Entende isso? A graça de Deus não poupou nem Jesus, porque a graça foi um favor não merecido. E Jesus tinha que escolher morrer, e ele escolheu morrer. Pai, se for possível, passo. Não foi possível, eu vou ter que cumprir aquilo para poder obedecer ao meu Pai. Então, irmãos, a lei não foi anulada. A lei foi reformulada, Jesus cumpriu. E o que era para poder Jesus tirar, Jesus tirou. Jesus acrescentou algumas coisas. Porque na lei também, só era o que consumado o pecado se tivesse testemunha. Ah, cobiçou, a Bíblia nem fala. Como que é condenar alguém porque cobiçou? Não tem como. Mas no Novo Testamento fala assim, ó, se você olhar com desejo para a mulher, já adulterou. Então, agora ficou pior do que o Antigo Testamento. Porque se juntou agora o que ele anulou e o que ele reformulou, colocando mais coisas. É por isso que você pega detalhes ali das obras da carne. São 17 itens só ali, fora outros itens. Então, que Deus te abençoe e me abençoe. Não confunda a graça que durou apenas 3 dias com a lei que é, na dispensação de Deus, na de Jesus e agora do Espírito Santo. A lei continua, os mandamentos continuam. Se não obedecer os mandamentos, não tem salvação, não tem arrebatamento. Se não confessar Jesus como seu Salvador, não vai entrar no céu. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares e em teu coração crer, será salvo. Por quê? A salvação da graça foi tirar a genética de Adão, foi tirar a morte de Adão que estava em todos os homens. Só isso. Mas a salvação do arrebatamento está na minha mão e na tua mão. Atos 3,19. Arrependei-vos e convertei-vos para que seja apagado os vossos pecados. Ou seja, se não se arrepender, se não se converter, se não largar o pecado, não tem como ter refrigério, não tem como ter perdão. Então, o mandamento de Deus continua, irmão. Mas, a lei de Moisés foi reformulada. Ele tirou, glória, a lei cerimonial, a lei que matava os animais, a lei sabática, a lei do apedrejamento. Ele tirou várias leis nesse sentido de quê? Para poder dar liberdade para o homem. Mas agora, o que ele não tirou em vida, a graça não anulou nada. O que ele anulou em vida está anulado. Ele falou sobre aquilo. Ele testemunhou sobre aquilo. Então preste atenção, irmãos. A graça já passou. Não estamos mais no tempo da graça. A dispensação da graça durou apenas 3 dias e já acabou. Estamos agora na dispensação do Espírito Santo.
E a dispensação do Espírito Santo requer fidelidade, requer obediência ao quê? Ao que está escrito, aos mandamentos. Sem mandamento não tem regra. Mas ainda para entrar no céu, precisamos ser obedientes. Que Deus te abençoe e me abençoe para a glória de Deus. Guarda essa palavra, tá? Compartilha esse vídeo. A graça já passou. Estamos na dispensação do Espírito Santo. E assim como na dispensação de Deus, mandamento. De Jesus, mandamento. E a do Espírito Santo, mandamento. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Dispensação do Espírito, os mandamentos, tanto do Antigo Testamento como do Novo, que foi reformulado por Jesus. Raul glória, ele que é o dono do testamento, ele acrescentou alguns e tirou alguns, porque ele tem esse poder. Quem não tem poder de mudar sou eu e você. Mas lei, graça, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A graça não tira a lei, tá? A lei não aniquila a graça. Entenda isso. Os mandamentos continuam para todos aqueles que querem ir para o céu, tá? O que foi feito pela graça, ninguém pode mudar mais. Ninguém pode tirar mais o que Jesus fez. Ninguém pode mudar mais. Por quê? Ele tirou a genética de Adão. Adão não pode voltar mais para colocar a genética em nós. Então agora temos a genética de Cristo eternamente. Mas a genética de Cristo não nos anula ou não nos livra de ser tentado pelo diabo. É isso que as pessoas estão confundindo. Se eu for tentado e ceder a tentação e continuar no pecado, estou fora do reino de Deus. Mas se você resistir ao diabo, sujeitar a Deus primeiro, resistir ao diabo, ele vai fugir. Paulo fala o quê? Não dês lugar ao diabo. A Bíblia manda o quê? Fugir de toda aparência do mal. A Bíblia manda o quê? Ser prudente, ser sóbrio, vigiai. Então, por que manda vigiar? Por que manda fugir da aparência do mal? Por que manda não dar lugar para o diabo? Porque quem não fugir da aparência do mal vai cair. Quem der lugar para o diabo vai cair. Quem não resistir às tentações vai cair. Então Deus está dizendo, está na tua mão agora para ser arrebatado. Jesus veio, fez a parte dele, tirou o peso que estava sobre nós. Mas agora, para ir para o céu, eu e você precisamos guardar os mandamentos, guardar a palavra. Deus te abençoe e me abençoe, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo para a glória dos Pais.